Olá, amigos, sejam muito bem-vindos, associados e clientes da Sertel. Nós estamos com mais um podcast Jornal Sertel para atualizá-los sobre as ações da nossa cooperativa, as novidades que estão chegando aí para proporcionar um atendimento cada vez melhor às nossas comunidades. Conosco hoje estão aqui no podcast Jornal Sertel o diretor de operações de energia da nossa cooperativa, Simão Pedro Dil, também o nosso supervisor de meio ambiente, o engenheiro agrônomo Ricardo Jasper. E nós vamos abordar neste programa um assunto muito importante, um investimento muito significativo que está sendo realizado pela nossa cooperativa Sertel, que é a aquisição de transformadores a óleo vegetal. É algo que vem para melhorar o serviço, para torná-lo mais eficiente, certamente, mas que tem também um olhar na questão do meio ambiente, da preservação, no respeito ambiental e a qualidade de vida das pessoas. Então nós vamos começando o nosso bate-papo de hoje com o Simão. Seja muito bem-vindo, Simão, ao podcast Jornal Sertel. Eu gostaria que você destacasse para a gente, inicialmente, como funciona este transformador a óleo vegetal e quais são os principais benefícios que ele traz para a Sertel. Bem-vindo. Obrigado, Samuel. Boa tarde aos ouvintes. Boa tarde, Ricardo. Tecnicamente falando, eu vou começar falando um pouco mais a parte técnica e eu acredito que o Ricardo vai falar do entorno que Perfeito. O equipamento Fique bem à produz. vontade, Simão. Isso. Então, os transformadores, os mais antigos, sempre trabalharam a óleo mineral, né? É um equipamento que ele possui dentro da parte, dentro do tanque dele, ele tem uma parte ativa, que é formada de cobre ou alumínio, e para refrigerar essa parte do enrolamento de cobre ou alumínio, existe o óleo. Então, existe um volume calculado de óleo para refrigerar. Quando o transformador sobreaquece por sobrecarga, o óleo refrigera. Então, passou a ser uma tendência a entrada do óleo vegetal no mercado, em função de meio ambiente, em função de qualidades que o óleo mineral não tem no processo mecânico e elétrico, né? Então, dentre elas, eu posso citar, por exemplo, um transformador a óleo mineral, ponto de fulgor do óleo é 120, 130 graus. Então, o que é isso? O transformador chegou naquela temperatura com sobrecarga, ele pode incendiar, ele pode chegar a pegar fogo, né? E isso não acontece só por sobrecarga, isso acontece também num curto-circuito. Por exemplo, uma árvore cai na baixa tensão do transformador, provoca um curto-circuito e ele pode sobreaquecer e pode vir a pegar fogo. Então a gente está falando hoje de um transformador a óleo mineral em torno de 120, 130%, dependendo do seu grau de pureza, e um transformador a óleo vegetal chegando perto de 200 graus. Então eu tenho um ganho muito grande, primeiro, na conservação do equipamento. Ele vai trabalhar mais frio, ele vai ter mais conversão, mais troca de temperatura entre carcaça, meio, o ar e o próprio óleo. Então ele vai trabalhar de uma forma mais eficiente, né? Aguenta mais carga, ele agride praticamente zero meio ambiente, né? Que os nossos associados vão lembrar das histórias que a gente já postou de roubo de transformador, o pessoal bate, cai transformador no chão, prejudica solo, nós temos que fazer a recomposição do solo, retirar onde tem óleo mineral. Óleo vegetal praticamente não há essa necessidade, né? Então começamos em 2024 com transformadores monofásicos. A gente na época não incorporamos totalmente nosso sistema em função do valor. Óleo vegetal na época ficava em torno de 20, 25% mais caro que o mineral. Seguimos no padrão evolutivo do próprio componente, né? Chegamos num ponto onde a diferença de valores chegava a 5, 7%, começamos a investir um pouco mais e melhorar a qualidade do nosso equipamento. Começamos nos monofásicos e hoje a Sertel, desde a metade do ano passado, ela não compra mais transformadores a óleo mineral. Então nós só compramos óleo vegetal.
O associado poderia se perguntar no meio disso, pô, mas não vale a pena vocês sempre fazerem isso? Por que não começaram a fazer antes? Por quê? Porque todo investimento que fizemos em equipamentos, em redes, ele tem que ter uma curva entre a parte técnica e a parte financeira. Eu não posso um equipamento que me produz a mesma potência gastar 20, 25% mais. Então, são compra de milhões que fazemos durante o ano, e se eu tiver uma taxa de 20, 25% a mais, onera a tarifa do próprio associado. Então, tivemos que fazer no tempo certo, começamos a trabalhar com o transformador, vimos ele trabalhando, sentimos a qualidade, o mercado se adaptou, modelos de óleo vegetal foram alterados, foram tendo mais competições, o preço baixou. Hoje, praticamente, Ricardo, é o mesmo valor de um transformador a óleo mineral e vegetal. Perfeito. Ricardo, gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre essa questão da sustentabilidade, o quanto o transformador a óleo vegetal é benéfico para o meio ambiente principalmente. Bem-vindo. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Simão. A contextualização é muito clara para o associado que a Sertel atua sempre preocupada com o meio ambiente, né? E em todas as perspectivas de inovação, principalmente, que está colocando para dentro da empresa. Não é inovação recente, mas para nós é um esforço de inovação, não deixa de ser, né? Nós também preservarmos, né, o nosso sentimento, a nossa perspectiva, a nossa missão de cuidar do meio ambiente, né? Então, esse é um aspecto importante com relação a essa mudança de tecnologia, vamos chamar assim, de equipamento, né? Que além do aspecto que o Simão colocou, do aspecto técnico em si, adequação aos valores que são consentidos, vamos dizer assim, dentro de um orçamento viável para que esse projeto possa andar, né? E essa substituição gradativa, eu imagino, né, que está sendo planejada, ela tem que realmente compor a variável ambiental. E dentro desse contexto nós temos alguns elementos que são fundamentais. Um deles o Simão já citou, né, que é a questão do ponto de fulgor, por exemplo, né, a questão do risco dos incêndios. Né, é interessantíssimo isso, porque você tem um pouco mais de óleo, você tem um transformador um pouco maior, a princípio, né? Isso, a tecnologia está sendo adaptada para isso, né? Isso. E tem que ser hermético por uma questão de oxidação e acidez eventual. Então tem toda uma tecnologia embutida aí que não é tão relativa ao óleo mineral, né? Como era mais simples, parecia, né? Mas os riscos são maiores. Então, o que nós temos hoje? Um óleo biodegradável, né? Como tu disseste, no momento que eu estiver com óleo mineral, com 1 litro de óleo mineral, eu poluo 1 milhão de litros de água, se ele vier ao curso d'água, se ele estiver próximo de um lençol freático, né? Potencialmente. O óleo, mesmo que ele saia em algum momento para o ambiente, o óleo vegetal, ele polui 1 litro, polui 25 litros no máximo. E não da forma como o óleo mineral faz, com todos os ingredientes, né, que ele tem, né, que são oriundos de combustível fóssil. E o óleo renovável vem de cereais, de sementes, né, do óleo de cereais e sementes. Então, ele é ambientalmente muito mais viável. Então, nós temos esse aspecto do risco de contaminação, que é diminuído. Nós temos o aspecto dos incêndios, que é diminuído. A pegada de carbono, é muito interessante isso, ela diminui extremamente o fato de você estar usando esse óleo com esta outra origem. Né? Os riscos realmente são diminuídos. Tem um custo relativo inicial maior, mas a manutenção dele compensa isso pelo tempo de vida útil desse equipamento também, né? Então, também é menos reforma, menos resíduo, menos lá no final do ciclo, digamos assim, né? Nós estamos, na verdade, praticando economia circular. Estamos mantendo mais tempo dentro do processo, né? Esse equipamento sem rejeição, sem destinação, digamos assim, para um fim definitivo por perda ou outra assim. Então, esse é um aspecto... Cabe salientar também, né, Ricardo, a questão de, por exemplo, nós temos um depósito de transformadores aqui no pátio da Sertel. Aonde eu tenho transformadores a óleo mineral, eu tenho que ter uma bacia de contenção, que nós chamamos, né? É um tanque hermeticamente fechado na base, se um transformador, por acaso, fosse a vazar, para não ir para o solo. Então, a FEPAM nos exige isso. Óleo vegetal, a FEPAM já não tem essa exigência. Então, para nós, melhora significativamente os nossos investimentos bilaterais, coisas que a gente vai ter que investir mais tarde. Hoje, um transformador, por exemplo, que incendeia, é raro acontecer. Nós temos, o nosso histórico é queima de transformadores, talvez em média 1 por mês em queima.
ele vazar óleo, isso já passa talvez para 2 ou 3 por ano que acontece isso. Num total de 9.500 transformadores. Então, hoje nós temos, eu tive ainda falando com o nosso pessoal de compras, né, sobre a quantidade de transformadores vegetal em relação ao mineral. Hoje nós temos uma substituição, instalação de transformadores novos por ano, em torno de 300 a 400 transformadores, num volume de 9.500 transformadores. E já temos hoje 700 transformadores vegetal. Então eu estou chegando próximo a 10% do nosso número de transformadores instalados em rede. Isso numa pegada de 2 anos. Lembrando aqui, eu tenho transformadores na rede hoje ainda com 50 anos de vida útil. Eu tenho transformadores que voltavam para nossas oficinas. Coisas que há 1 ano, 2 anos nos atrapalhavam nessa decisão. Muitas empresas que recondicionam transformadores não trabalham com óleo vegetal. Então, eles têm lá a câmara para filtragem de óleo, tudo preparado para óleo mineral. Nós não tínhamos para quem recorrer em caso de queima. Fez com que nós segurássemos primeiro a gente tem que ter a infraestrutura, para depois começar a investir. Se eu estou com 50 transformadores para reforma aqui e eu vou ter que mandar para São Paulo, o custo disso fica muito alto, daqui a pouco inviabiliza. Então, nós, de forma prudente, nós esperamos o mercado se adaptar a isso. As outras distribuidoras e permissionárias começaram a trabalhar nesse sentido, e a Sertel sempre, né, querendo ou não, um passo à frente. Entre as cooperativas nós começamos mais rápido, né? Tem um aspecto que tu comentaste antes, a questão da sobrecarga, né, que é muito importante nesse aspecto, permitir até 15%, se não me engano. Eu não sou o técnico da área, né, Simão? Tu conhece, a sobrecarga mas transformadora, o papel ser mais absorvente, isso, né? A sobrecarga no transformador, ela funciona assim, tanto no mineral como no vegetal, né? Ele aguenta 30% de sobrecarga por X horas. O transformador é projetado para isso. Para isso que serve o óleo. Então, o transformador, quando ele começa a sobrecarregar, ele muda a temperatura do óleo e ele tem 3, 4 horas para subir. Depois ele vai ter 20 horas, 21 horas para baixar de novo. Então, o óleo vegetal, ele suporta muito mais e ele se danifica muito menos. É igual o óleo de um carro, claro, né? Quanto mais sobreaquecido trabalhar, mais tu prejudica a viscosidade dele e as características do próprio óleo, né? Sim, sim. Nessa linha, né, que eu penso, né, o Samuel talvez queira fazer mais alguns questionamentos, mas é importante reiterar a questão do ESG que nós trabalhamos hoje, né? O ESG. Então, nós temos hoje uma governança corporativa, ambiental e social. Né? Então, as 3 variáveis, e nesse contexto nós atendemos todas elas também com essa tecnologia. Né? Então, corporativo, porque está fazendo uma gestão para que esse processo seja mais viável, mais econômico a médio prazo, e o meio ambiente é melhor e menos risco para a sociedade. Então, é uma tecnologia que, além de ser inovadora, ela proporciona todo esse encaixe, vamos dizer assim, dentro do projeto de ESG que a cooperativa também está desenvolvendo. Né? Então, isto é sustentabilidade, né? Na prática, né? Que é o que efetivamente a gente tem que trazer do discurso para a prática. Né? A Sertel tem feito isso na sua história. E foi muito bem visto pela própria FEPAM na liberação da documentação da Vale do Leite, a nossa usina em Pouso Novo, que nós estamos usando o primeiro transformador de força dentro de todas as cooperativas do estado. Olha só. Então, o transformador que vai ter na Vale da Leite é um transformador de força a óleo vegetal, classe de tensão 69.000 volts. Então, pelo que o fabricante nos informou, no estado aqui, nenhuma cooperativa possui um transformador dessa classe de tensão, que já não é mais transformador do poste, é aquele transformador grandão. Então, nós com essa visão, estamos perto do rio, vamos mitigar possíveis vazamentos, qualquer coisa que tenha em relação a isso. Então, colocamos lá um primeiro transformador a óleo vegetal. É mais uma comprovação esta, Simão, que você fala, do respeito que a nossa cooperativa tem com o meio ambiente, algo que a gente enfatiza muito sempre. Ricardo, você acha que essa iniciativa ela se agrega bem a essa proposta da Sertel de sempre lidar com a preservação, com a conscientização, algo que nós já viemos trabalhando lá desde 1985 com projetos em escolas, várias iniciativas, projetos sociais também, agora na prática através de um serviço importantíssimo que é a distribuição e, como você disse, também a geração de energia. Toda atividade que a Sertel presta
tem essa matriz, né, de redução de impactos econômicos, sociais e ambientais. Uns tratam, né, de cada equipe, digamos assim, ou de cada setor, ou de cada nível de responsabilidade da questão econômica diretamente. Apesar que o meio ambiente é uma questão de economia. Os demais tratam questão social, tem um grupo de trabalho, de relações institucionais, de marketing, enfim, que trabalham com isso. E outros que trabalham com o meio ambiente para justamente também avaliar esses impactos, né, e traduzi-los em mitigação, como tu disseste, reduzir o impacto ou eventualmente compensar quando o impacto é irreversível. É o caso de um lago, de um reservatório. Você compensa aquela vegetação que você tem que manejar durante o processo de instalação dela, com outra área de floresta, etc. e tal. Aqui é mitigação. Você consegue reduzir no óleo, ele pode ser impactante de 1 para 25, por exemplo, em termos de água, né? Sim. Mas você reduz sensivelmente, então você mitiga esse impacto. Então, todos os nossos processos, onde a gente tem o domínio pleno, né? Porque tem todos os nossos padrões, digamos assim, né? Que a empresa segue, até por uma questão formal, com a ANEEL, com outros órgãos reguladores, a própria FEPAM, nós precisamos estar adequados ao ecossistema, eu sempre digo, né? Ecossistema é a comunidade, especialmente nossos associados, estar adequado à economia regional, né? E também que a gente possa deixar o meio ambiente sempre melhor por onde a gente passa. Então, tanto o sistema de distribuição e transmissão, onde envolve principalmente distribuição, é a questão dos transformadores. Nas hidrelétricas, a gente tem auditorias externas que comprovaram até hoje nenhuma não conformidade. Então, também assim a gente quer trabalhar, né? Eu imagino que o pensamento da direção sempre foi esse, né? Sim. Trabalhar nesse contexto que é a plenitude da sustentabilidade. Porque o termo sustentabilidade, uma época eu não gostava dele, porque era muito varrer sujeira por baixo do tapete. A Sertel comprova que isso é possível fazer na prática e contar para a comunidade, né, efetivamente, que a gente quer agora com o ESG, fazer os relatórios específicos, traduzindo essa informação para a comunidade, para que ela entenda isso também. Sim, Simão, perfeito. Eu verifiquei no início desta semana justamente uma carreta trazendo para a sede da Sertel aqui em Teutônia uma carga de vários transformadores destes à base de óleo vegetal, né? Como está sendo essa substituição ou esta instalação desses novos transformadores? Isso vai surgindo de acordo com as demandas? Um transformador queima, dá um defeito? Como é que é a escolha dos locais que estão recebendo esses novos transformadores? Bom, Samuel, toda a obra nova ou toda a substituição de transformadores hoje, ela é mineral por vegetal ou obra nova só vegetal. Sim. Então, aquela quantidade que eu te falei ali de 300, 400, 500 transformadores que nós compramos por ano são obras novas e substituição. Qual é o momento de eu substituir um transformador? Bom, eu tenho lá um bairro onde eu tenho um transformador que ele supre 3, 4, 5 ruas do bairro e nós começamos a anotar pelos próprios associados, imagina num universo de 9.500 transformadores, a gente começa a notar pelos nossos associados ou nossos plantões que às vezes existe uma queixa, olha, eu liguei meu chuveiro, a luz ficou um pouco fraca, não sei o quê. Então nós vamos lá, vamos medir o transformador está entrando em sobrecarga, ele vai aguentar mais 30% naquele horário, mas a gente vai lá e substitui ele. Perfeito. Então se eu tenho um transformador lá de 30 kVA, por exemplo, potência, um transformador pequeno, ele começa a sobrecarregar e eu tenho que botar um 45 ou um 75 kVA, automaticamente hoje já vai um vegetal. Já vai um vegetal para lá. Eu não posso simplesmente fazer um mutirão de troca de transformadores em função, basicamente, do motivo financeiro. Por quê? Porque eu estaria colocando muita mão de obra nisso, sim, e aí é custo de pessoal e muito equipamento. Então eu tenho que fazer isso gradativo. Nós vemos que em todo o estado, em todo o país, é uma direção adotada por todas as distribuidoras, né? Até porque não é exigido isso, e o que a Sertel hoje está substituindo é por vontade própria, é pensando no meio ambiente, né? Nós temos ganhos técnicos, mas a gente precisa chegar no limite do equipamento para sentir os ganhos técnicos, e não é o padrão da Sertel. Nós trabalhamos com transformadores com pouca carga, com bastante, porque
eu entrar num bairro, botar um transformador de 75 kVA, por exemplo, lá, sabendo que daqui a um ano eu vou ter que trocar, pô, já vou botar um pouco mais potente. Porque eu não vou deslocar minha equipe lá para uma cidade longínqua aqui para substituir o transformador depois de novo, né? Então, coisas que nós temos que cuidar. E não podemos sair trocando loucamente esses transformadores de uma vez só, até porque se fosse uma frente em todo o país, os fornecedores não iam dar conta disso. Sim, né? claro. Simão, apenas para entender um pouco melhor, você comentou no começo da nossa conversa que esta substituição está contemplando principalmente os monofásicos. O início do trabalho da Sertel foi nos monofásicos, né? Tá. Nós já estamos nos bifásicos. Não, estamos em todos. Também? Todos. Todos. Por que nós começamos nos monofásicos, Samuel? Porque na época que começamos o projeto, ainda o valor era mais alto, era em torno de 15% a 20%. Monofásico, vamos começar a testar onde? No interior. Vamos sentir lá, porque para mim deslocar a equipe é mais longe para trocar se desse algum defeito. Então, nós estávamos experimentando equipamentos novos para o nosso sistema. Entendi. Então, nós fomos para as pontas de rede, né? O equipamento foi aprovado, olha aqui, não dá manutenção, vamos trazer para perto. E aí entramos para centros urbanos. Hoje, você anda aqui em Teutônia, Languiru, pessoal, nós somos da área, a gente se acostuma. Tu tá dirigindo aqui, mas um olho tá virado para cima, sempre olhando a rede, ver se está torto, se tem uma árvore perto. E aí vai chamar a atenção, são os transformadores verdes, olho né? Bastante as árvores. As árvores, né? A gente tem que cuidar bastante com essa questão de vegetação. Então, muitas vezes, misturando um pouco o assunto, né, Ricardo? O meio ambiente tá junto. Tá, a gente vê uma árvore chegando perto da rede, tu já para, já liga para o centro de operações, olha, manda um plantão vir aqui podar. Por quê? Porque quando der vento vai encostar lá, vai causar um problema, pode causar para o próprio associado ou para os seus vizinhos, né? Então são cuidados que a gente tem. Mas, voltando, né? Começamos nos monofásicos, primeiro porque o valor deles era menor, então 20% sobre um valor de transformador com o custo menor era, digamos assim, sustentável para a cooperativa, né? Os valores começaram a baixar, o equipamento começou a ficar mais viável economicamente e foi passando nos testes da cooperativa e hoje só se instala transformadores novos a óleo vegetal. No caso, o associado, ele terá alguma ou está tendo já algum tipo de percepção na qualidade da energia por estarmos investindo nesse tipo de transformador, ou apenas o benefício é na eficiência, digamos, da distribuição, Simão? Boa pergunta, Samuel. Novamente, né? Uma distribuidora que não enxerga o associado, né? A distribuidora ela tem uma outra metodologia. Talvez ela se preocupa mais com uma multa de FEPAM, com uma multa de algum órgão em função do problema que ela poderia causar numa queima de transformador. A cooperativa já enxerga um pouco diferente. Ela enxerga justamente essa questão do meio ambiente nesta proposição. Por quê? Como nós trabalhamos com os transformadores não no limite da carga, o associado não vai sentir diferença entre o transformador mineral e vegetal. Ele não tem essa percepção. E nós, nos ensaios que nós fizemos aqui dentro da Sertel, e quando compramos um lote de transformadores que a gente vai para a fábrica ensaiar eles, dentro do carregamento e dos cuidados que a cooperativa tem, nós não sentimos um benefício técnico quanto a isso. Você vai sentir o benefício técnico quando for no limite do equipamento. Ali a gente teria ganho. Então, visão é meio ambiente. É uma tendência e Sertel... E é uma discussão que vem de anos, né, Simão? A gente começou isso faz alguns anos, né? Juntos, né? Muitas vezes consultando um ao outro da viabilidade. Justamente tu destacaste a questão da viabilidade de fazer esse investimento também, né? Sim. É fundamental. O bom e o bonito tem que ter um custo controlado, né? Exatamente. Então, a gente está trabalhando nessa linha, integrado, né? O meio ambiente sempre se esforçou para que houvesse também essa iniciativa, né? Tu lembras disso? Uhum. E construímos junto essa solução, junto com a direção, com o Simão em especial aqui também, o Samuel, o pessoal que atua na área. E hoje a gente está com isso alavancado, né? Então, todo o processo pode ser lento, mas ele, sendo eficaz e em todos os aspectos, ele acaba sendo uma boa solução para todos, independente da percepção lá ou não. Que a nossa obrigação é fornecer qualidade, né? Exatamente. Ricardo, eu ia mesmo lhe perguntar sobre o seguinte fato. Você entende
que cada vez mais a Sertel está procurando aplicar estes benefícios, né, em relação a ecossistemas, através dos seus serviços e produtos que trabalham para atender o associado, como é este caso? Vamos analisar nossa gestão, por exemplo, do prédio administrativo. Sim. Começando para dentro de casa, né? Nós temos um controle extremo sobre a gestão de resíduos da empresa. E o óleo não deixa de ser um resíduo, um efluente, né? Então a gente tem que ter um tratamento especial sobre esse impacto ambiental, potencial impacto. Então, quais são os impactos internos que nós temos aqui? A gente controla internamente também. A gente faz o tema de casa. Aí nós vamos para os nossos empreendimentos, ou para outra sede, ou para a loja. Na loja a gente faz recolhimento de lâmpada, junto com parceria com uma fundação, que o associado possa depositar lá a sua lâmpada, a gente de graça, sem ônus, leva isso para uma fundação, que é a Reciclos, que recebe. Não em todas as lojas, mas naquelas que são viáveis e autorizadas pela Reciclos. Aí nós vamos para o nosso sistema de distribuição. Todo o manejo, todo projeto de rede que a gente faz novo, a gente procura evitar a supressão de vegetação. Procura fazer um projeto alternativo, viabilizar junto com o município, numa extensão que já é usada pelo município, próximo da estrada. Enfim, para viabilizar a manutenção. E um monte de melhorias que a equipe técnica cuida, não é da gente, mas a gente acompanha. Sistema de transmissão, idem. A gente consegue licenciar mais fácil empreendimentos novos também, graças a essa atitude. Tanto que a gente não teve não conformidade até o momento. Então, em muitos anos trabalhando assim. Nas usinas, já compartilhei algumas experiências, né? A gente hoje tem mais de 1.000 hectares de floresta. Mas por que a Sertel tem tanta floresta? Porque nós precisamos compensar o que nós usamos para gerar energia. Mas qual é o custo relativo disso? Qual é o custo? É viável? Me pedem, precisa tanta área? Sim, é 1,32 avos o custo em relação a um plantio numa área nova. Então a gente também faz a economia dentro desse contexto. Claro que essas áreas têm que ser conservadas, têm que ser mantidas, mas é um patrimônio que a gente deixa para a comunidade. É um patrimônio imenso, imensurável, porque todos os benefícios que saem de lá, além da captação de carbono, enfim, todas as benesses que traz uma floresta conservada, além de conservar a água que nós precisamos para gerar, de melhorar a qualidade dessa água. Então, todos os preceitos que se trabalham é sempre uma matriz de impacto que a gente tem que conhecer bem aprofundadamente para poder a gestão mais correta. Então, esse é o alinhamento que vem da direção, que vem de dentro da equipe de meio ambiente, da equipe técnica, todos estão alinhados com isso. E isso faz com que o processo ande sempre viável, mas também nos 3 aspectos: corporativa, social e ambientalmente. Sim, eu gostaria de deixar o espaço ainda à disposição de vocês para rapidamente deixarem umas palavras, uma mensagem aí para os nossos associados e todos os espectadores aí do podcast Jornal Sertel. É um prazer falar sobre um tema tão importante, Samuel, e a gente quer repercutir, sim, as coisas boas. Acho que a gente precisa fazer isso em todas as empresas, né, que tem exemplos bons. A Sertel, a gente trabalha tanto tempo aqui, né, e sabe que teve sempre essa perspectiva, né, pela sua matriz cooperativa. Então, a cooperativa tem não só esse ensaio, mas tem a aplicação do que preconiza a legislação e as oportunidades que a cooperativa também oferece, né? Então, sim, a gente aplica na prática, e o bom é isso, fazer parte disso e poder contar essa história, e esse crescimento, essa evolução tecnológica e ambiental, ela é sensacional. Então, eu agradeço pelo espaço. Ok, Simão? Então, a opinião minha é igual, né? A gente precisa, de vez em quando, aí, passar para o nosso associado, para as pessoas que interagem com nós, o que a gente está fazendo e as preocupações que a gente tem, né? Porque nós recebemos muitas vezes agradecimentos ou um abraço em momentos extremos, né? A enchente própria foi um exemplo disso. Então, muitas vezes, a nossa equipe trabalhando lá e a relação associado funcionário da Sertel é uma relação diferenciadíssima, né? Pessoas levando, eu lembro lá na época da enchente, lá nós levantando rede, o pessoal trazendo fruta, trazendo carne, trazendo pão. Então, nós temos um manejo, uma parceria com o nosso associado que ela é muito diferenciada. Então, esse tipo de coisa que a gente faz, tu passar por uma tecnologia nova, tu começa investindo mais, nós poderíamos não
não fazer isso. Mas a gente faz com essa pegada porque sempre pregou isso, né, Ricardo? Sim. Anos e anos indo em escolas, fazendo treinamento. Desde 1985, me perdoa, mas desde 85. Né? E ensinando, falando sobre energia elétrica, falando sobre meio ambiente, reuniões com prefeituras, falando sobre questão de vegetação, Samuel, que é uma coisa que eu acho que é um assunto para um próximo podcast, né? Nós falamos um pouco sobre supressão vegetal, vegetação, de quanto o associado pode ajudar a cooperativa quando ele enxerga uma árvore próxima. A gente tem uma relação com as prefeituras, secretários de obras, prefeitos. Ele diz, cara, o que precisar, nós estamos juntos aqui, nós vamos ajudar. Tem que conversar com o morador para ele liberar para cortar aquela árvore próxima à rede, nós vamos ajudar. E isso vem de uma parceria de 70 anos, é uma coisa construída a muitas mãos aqui dentro, né? E o resultado é esse. Eu acho que a qualidade de fornecimento de energia que a gente proporciona para o nosso associado, ela é diferenciada, ele sente isso. E bom saber desses detalhezinhos que, se a gente não viesse aqui falar, dificilmente ficaria sabendo. Eles, compraram de um fornecedor diferente, agora o transformador é verde. Né? Sim. Muito boa iniciativa de trazer esse tipo de assunto aí para um podcast. Esse é o detalhe, esses transformadores a óleo vegetal são os verdes, Simão. São os verdes. Tá certo, o pessoal pode saber também, né? Sim, emblema Sertel escrito lá, transformador verde. Legal, pessoal, eu os cumprimento por esta brilhante iniciativa, também por terem aceito o convite aqui do nosso bate-papo. E o podcast Jornal Sertel vai ficando por aqui. Nós agradecemos ao Simão, também ao Ricardo, e convidamos para você aí continuar prestigiando esta forma de comunicação da nossa cooperativa, e até uma próxima oportunidade.